Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer para vocês algo muito importante, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só. Livros. Livros, isso mesmo. Vocês já me falaram sobre como eu deveria produzir mais conteúdo sobre leitura, e eu pretendo falar mais sobre leitura especificamente, mas eu queria começar falando sobre livros. Como vocês podem ver aqui atrás, eu costumo ler bastante. Vocês podem ver que tem bastante livro aqui. Aqui em cima, onde vocês não veem agora, também tem muito mais livros. Aqui do lado também tem mais livros. Ó, aqui atrás também, ó, nessa estante aqui tudo, tem livro pra caramba. Eu gosto de livros. Pra falar a verdade, não é que eu gosto de livros, eu gosto de aprender. E o livro talvez seja o melhor caminho que nós temos para isso, ok? Por isso eu quero trazer esses 5 livros aqui que você devia parar de reclamar e comprar eles. O que eu tô querendo dizer? Para de ficar reclamando que não tem livro bom, ai, não sei o que ler, ai, mas eu não sei o que, ai, mas eu tô lendo um livro, eu li um livro uma vez e não gostei, aí eu li, mas era muito chato. Para de reclamar e compra esses 5 livros aqui que você vai crescer muito, tá bom? São livros confrontadores de modos diferentes, tá bom? Não quer dizer que todo livro aqui é uma paulada. Tipo assim, nossa, cara, você vai apanhar muito lendo esse livro. Alguns deles sim, mas nem todos, até a maioria são diferentes, mas eles são confrontadores no que eles são, no que eles têm, na simplicidade, na profundidade que cada um deles tem. Enfim, vamos parar de falar demais e mostrar pra vocês quais e por que eu recomendo tais livros. E o primeiro deles, eu vou por essa ordem aqui, eu nem sei, não escolhi uma ordem específica, tá? Não é um top 5, tá bom? Enfim, aqui ó, isso, Discipulado de Dietrich Bonhoeffer ou Bonhoeffer. É alemão, meus amigos, vocês não vão me julgar, né, pelo meu alemão. Esse livro foi importantíssimo para mim, porque foi um momento em que eu li, em que eu estava procurando por algo sobre discipulado, pensando num estereótipo de discipulado. Eu achava que discipulado era ter alguém para sentar na mesa e conversar, e por mais que isso é bom e foi bom para mim, e é bom, né? Continua sendo bom. Não é disso que o Bonhoeffer tem para falar aqui, né? Bonhoeffer, na verdade, é um discípulo de Jesus que viveu na época do nazismo, e ele foi um dos cristãos que mais combateu isso e morreu combatendo isso, porque, pasmem, né, na igreja, na Alemanha, de onde ele era, nessa época, grande parte da igreja estava de acordo com o que estava acontecendo, o que é ridículo, nós sabemos, mas naquela época foi necessário muita bravura para o Bonhoeffer fazer isso. E não, ele não vai falar disso, esse não é um livro, não é uma autobiografia, não é um lugar onde ele vai contar sobre isso. Mas aqui o Bonhoeffer vai falar muito do Sermão da Montanha e vai falar sobre como ser um discípulo de Cristo significa ouvir suas palavras, conhecê-las, no caso, lê-las, e ter uma atitude de fé que me faça obediente a elas. Nesse livro, o Bonhoeffer fala sobre o caráter do discípulo cristão. E é por isso que eu falo, para de reclamar e compra o livro, cara. Porque às vezes você fica lendo coisa ruim por aí, enquanto há muito tempo já falaram o que é importante, cara. É óbvio que eu gosto de ler as novidades também. Eu também tenho livros, acabou de sair um livro muito louco, quero comprar, eu gosto, tô lendo essas coisas. Mas esses livros aqui, eles vão direto ao ponto em muita coisa que a gente já devia saber. Inclusive, ler esses livros, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo com esses livros especificamente, ler esses livros muitas vezes vai te fazer ter uma base para poder ler outros livros de outros assuntos também. Tô falando aqui de livros cristãos, né, especificamente, mas vai te dar uma boa base para poder entender outros. E esse livro do Bonhoeffer é um clássico, é o tipo de coisa que você não vai querer, como o Jonas Madureira diz, você não vai querer passar dessa para uma outra sem ter lido isso aqui. Outro livro, esse já bem mais recente, mas também falecido, o autor. A capa dele tá um pouquinho desgastada, eu não sei se dá para ler aqui, mas também muito bom, ó. Lançado pela editora Impacto, não falei dessa editora, né? Editora Mundo Cristão lançou Discipulado do Bonhoeffer. Aqui, a editora Impacto lançou o Fundamentos Apostólicos. Tá vendo que é uma capa com um dourado aqui que foi apagando com o tempo, né? Esse livro já tem um bom tempo também, do Art Katz, onde ele fala de fundamentos apostólicos, brincadeira, é o nome do livro esse, né? De fundamentos da nossa fé. Para você que é um ministro da palavra, ou quer ser um ministro da palavra, para você que é um discípulo de Cristo, que quer sim ter uma devoção mais profunda, que quer aprofundar a sua fé, que quer entender aquilo que os apóstolos criam e como essas bases servem para nós como igreja hoje.
aqui é uma parada que eu gosto do Katz, tá bom? Mas você precisa saber filtrar, porque nem tudo, assim, você precisa levar ao pé da letra, tá bom? O Katz é um cara radical, muito radical. E eu sei que hoje essa parada tá meio mal vista, né? Enfim, isso é para outro vídeo. Mas o Katz é muito radical em algumas coisas, o que eu gosto, ok? Eu gosto. Não quer dizer que porque ele é radical, a palavra dele você tem que seguir ao pé da risca, mas é porque ele fala de muitas coisas éticas e práticas que nem todo mundo concorda, e nem todo mundo precisa concordar. Mas é muito bonito ver a devoção de um homem radical. Eu gosto, meu amigo. Eu gosto e eu recomendo. Se você quer, uma coisa punk, tá bom? Que vai te aprofundar, que vai te dar uma chacoalhada, que vai te mostrar a realidade da vida apostólica, leia Fundamentos Apostólicos do Art Katz. Eu vou deixar na descrição todos esses livros, tá bom? Aqui eu tô falando um pouquinho deles, recomendando e falando um pouquinho, mas na descrição tem o link para você comprar. Outro livro, ok? As Excelências de Cristo, de Allen Huth, ok? Cara, esse livro é sensacional, porque ele é um livro de cristologia, que é o estudo da vida e obra de Cristo, vamos dizer assim, né? Quando você lê os evangelhos, você tem essa visão profunda de como foi a vida de Cristo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê a mensagem apostólica, aquilo que eles pregavam sobre Cristo. E aqui o Allen Huth começa falando pra gente sobre como cristologia deve ser a nossa resposta hoje em dia. Do que ele está dizendo? Ele, com esse livro como um todo, né? Inclusive vocês viram aqui, no meu tá um pouquinho mordido. Isso é coisa da Mag, gente, vocês acreditam? Enfim, olha só, TDAH, né? Eu tava falando do conteúdo do livro, eu olhei e vi mordido e quis falar disso aqui. Vamos focar. Nesse livro, quando você começa a ler, você vai ver que o Allen Huth faz uma boa leitura dos nossos tempos atuais, em que nós estamos cheios de sabedoria mundana. E por meio disso, por meio de sabedoria mundana, estamos abandonando a simplicidade de quem Cristo é. E a suficiência dele. E o quanto Cristo é belo, o quanto Cristo é lindo, e quanto entender quem ele é de verdade vai nos fascinar, vai nos fazer apaixonados. Eu fico emocionado já de pensar. É um ótimo livro. Esse livro, né, junto com os próximos dois que eu vou mostrar, eles, diferente dos dois primeiros, que são bem confrontadores, né, como eu disse, são livros que vão te confrontar diretamente, talvez na sua conduta até mesmo. Esses três próximos livros, né, que eu acabei de mostrar, As Excelências de Cristo e os próximos dois, são livros um pouquinho mais teológicos, vamos dizer assim, né, teóricos, mas que precisam te dar uma boa base para que você se maravilhe com a obra do Evangelho, com aquilo que o Evangelho conquistou para você. E eu vejo que muitas vezes na igreja a gente não tem noção disso. E às vezes até por isso as coisas são muito rasas. As Excelências de Cristo é uma ótima pedida para você que quer se aprofundar na sua fé e conhecer mais Cristo de verdade, não só do que se ouve por aí. É muito bom. E falando de coisa profunda, meus amigos, vamos falar de John Piper, ok? Em Busca de Deus. Tá no top 5 livros aí de muita gente que já leu livro bom. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro porque ele fala sobre a satisfação em Deus. Fala sobre como nós confundimos glorificar a Deus com muitas outras coisas e abandonamos o que é principal. O Piper, aqui no que ele fala, ele acaba voltando muito ao que Jonathan Edwards falava há muito tempo, tá? Eu vou explicar de maneira simples. Jonathan Edwards foi um teólogo, um filósofo, um cara muito inteligente de alguns séculos atrás, em que falava muito da teologia da glória de Deus, né? De como a glória de Deus é o seu maior objetivo. Estou falando do próprio Deus. E que a glória de Deus deve ser o maior objetivo de Deus, porque se qualquer outro objetivo o fosse, Deus não seria Deus, ok? Eu sei que parece um pouco complicado isso, mas é muito simples. E se você entender isso, é coisa de... ok? Explodir os miolos aqui, ó. Quando você entende isso, você fala, nossa, que maravilha, as coisas são mais simples do que eu pensava, né? Pense comigo, se Deus é Deus, não há nada acima de Deus, não é mesmo? Portanto, buscar a Deus e desejar a Deus não é nada menos do que buscar aquilo que há de mais belo, de maior,
de mais bonito, de mais gostoso, de mais delicioso, de mais satisfatório. Porque assim o deve ser, já que ele é Deus. Mas muitas vezes nós pensamos que a vida cristã tem a ver com o oposto, com a abnegação que nos faz menos prazerosos. Entende o que eu tô falando? A gente acaba pensando sempre que se envolver com Deus é deixar coisas que gostamos. Inclusive, recentemente, né, um ex-cristão muito famoso aí acabou falando essas palavras, né? Jesus não te faz feliz. Você quer saber o que pode fazer entre os evangélicos? É só o que não te faz feliz. Se fizer feliz é pecado. E não é bem assim. Na verdade, o Piper fala uma coisa aqui, né, que é uma máxima do que ele sempre diz, que é: Deus não quer acabar com o seu prazer. Deus quer o seu prazer nele. Esse é o ponto. E aí vem a famosa frase, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu precisaria de um vídeo só para ficar falando disso aqui, porque é muito bom. Leia Em Busca de Deus. E por último, um livro para estruturar melhor seu conhecimento bíblico. Vamos falar de teologia bíblica. Para você que não sabe, teologia bíblica é a teologia que organiza a narrativa bíblica, tenta encontrar algum fio condutor que nos ajude a entender melhor a narrativa bíblica, e esse livro aqui é uma ótima introdução para isso, ok? Quando eu falo introdução, às vezes você pensa assim, que o livro, então isso aí é só o comecinho, é só uma coisa muito básica. E qual o problema de ser também, né? Mas o meu ponto é que é um livro, sim, muito profundo, que vai te fazer muito mais maduro, que vai te ajudar a entender mais a narrativa do Evangelho. Nesse livro aqui, como o nome sugere, né? O drama das Escrituras, ele tenta trazer a narrativa bíblica como um drama de um teatro, como cenas mesmo, trazendo cena 1, tal coisa, cena 2, tal coisa. Cena 3 tem o interlúdio, que é o período interbíblico, que eles também explicam muito bem aqui, de maneira simples, mas profunda. É muito bom porque esses livros que eu estou indicando, eu estou pensando, né, naquilo que eu disse. Para de reclamar e compra esses livros aqui. Porque às vezes a gente lê muita coisa por aí, não entende nada. A gente lê muita coisa por aí, acha chato. Esses livros aqui, olha, é para você entrar de vez, para você conseguir entender, para você conseguir amadurecer no seu conhecimento bíblico, no seu conhecimento teológico, por que não? E também espiritual, né? Na sua espiritualidade. São 5 livros que me marcaram muito e que eu recomendaria para qualquer pessoa, e estou recomendando para vocês. 5 livros para você parar de reclamar e comprar. Valeu, falou!